Iniciaremos agora o segundo dia do primeiro Congresso de Gestão da Amazônia, uma realização da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade da Universidade do Estado do Amazonas. Universidade de São Paulo, FEA-USP, com a Universidade do Estado do Amazonas. Daremos início às programações científicas do Congresso. Convidamos para dar as boas-vindas do dia o professor Jacques Markovitch e também para realizar a condução do painel 1, com o tema Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma salva de palmas. Muito bom dia a todas e todos. Mais perto. Obrigado, Adalberto. Nós estamos dando continuidade ao que nós chamamos da parte acadêmica do nosso congresso com as plenárias. Eu vou me referir à plenária de hoje de manhã, que conta com o Denis Minev, com a Natália e com a Marta. Eu vou apresentar brevemente seus currículos, mas eu quero dizer que já os integrantes dos próximos painéis, o caso do Adalberto Luiz Val, que vai participar do painel da tarde, mas também vai moderar o painel de amanhã, o César de las Casas e outros dos nossos expositores já estão presentes e, portanto, o que se almeja é a criação de uma comunidade pensante. O que nós estamos pensando desde ontem é sobre novos rumos, novos modelos, como as novas tecnologias podem nos ajudar a encontrar soluções para velhos problemas. Nós temos um excelente painel hoje de manhã. Denis Benchimol Minev é diretor da Bemol-Fogás. Ontem tivemos Jaime Benchimol, que falou como presidente do grupo sobre a sua visão empresarial, mas também sua visão de desenvolvimento da região. Denis, além de toda uma trajetória no setor privado e no setor público, porque ele foi secretário do Planejamento do Estado do Amazonas, ele tem uma robusta formação acadêmica, egresso da Stanford University, e hoje é um profissional, mas ao mesmo tempo um cidadão engajado na inovação empresarial, inclusive apoiando os jovens empreendedores. Marta Lúcia Tostes Vieira vem do Peru, ela é professora da PUC do Peru, com uma formação avançada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também em outras universidades, no caso da Espanha. Ela combina uma formação acadêmica com uma atividade empresarial como consultora. Portanto, nós temos um practitioner e acadêmico. Natália Escobar Pemberti é professora de Relações Internacionais e de Governança Global no Departamento de International Business da EAFIT, a universidade que fica sediada em Medellín, Colômbia. Natália combina uma formação na Universidade de Massachusetts, onde ela fez seu PhD na área de governança, e na London Business School of Economics, na London School of Economics and Political Science, onde ela obteve seu mestrado. Então, nós temos 3 panelistas que vão nos trazer sua visão, em primeiro lugar, sobre aspectos específicos da gestão, cadeias setoriais, empreendedorismo e o tema do monitoramento do desempenho ambiental. E do outro lado nós teremos esses mesmos talentos nos brindando com sua visão de desenvolvimento regional. Como é possível empreender novas formas de desenvolvimento no bioma Amazônia. Eu peço então para cada um deles, quando for chamado, um reconhecimento da presença através das suas palmas. Denis Minev. Marta Lúcia Tostes Vieira. E Natália Escobar Pemberti.
Nós vamos seguir a metodologia muito próxima à de ontem, isto é, nós vamos ter 3 módulos. O primeiro módulo, cada um dos nossos panelistas vai contar para nós o que foi marcante na sua trajetória, o que foi determinante para chegar aonde chegaram. 2 ou 3 dimensões que foram críticas na sua trajetória. E por quê? Essa oportunidade de encontro de gerações, especialmente os jovens estudantes que estão aqui presentes, me refiro aos de primeira juventude, porque nós temos vários de juventude acumulada que estão aqui. Os de primeira juventude estão buscando trajetórias que possam inspirar seu projeto de vida. E a melhor forma de inspirar um projeto de vida é através de exemplos. Então, a pergunta inicial que nós vamos fazer a cada um dos nossos panelistas é o que determinou 2 ou 3 fatos que determinaram essa sua trajetória para chegar às responsabilidades que hoje você tem. Se quiser também substituir isso por aprendizagens, lições, mensagens, cada um escolhe a sua forma de apresentar o que determinou a sua trajetória e o que pode inspirar os jovens aqui presentes. Nós vamos seguir sempre a sequência da Natália, da Marta, Denis e Natália, e de vez em quando nós vamos inverter a ordem. Se quiser. Bom dia, eu sou Marta Tostes, eu sou carioca, mas agora eu estou exercendo a minha docência no Peru. Na verdade, há 20 anos que eu estou lá. E tudo começou, em primeiro lugar, pela minha vocação docente. Na verdade, eu acho que eu já nasci meia professora. Falando da história pessoal, né, aos 5 anos de idade, eu repeti em casa para minha irmã o que eu aprendia no colégio e ensinei ela a ler e escrever. Então, era uma coisa... Eu sempre quis ser professora, né? Mas, por outro lado, eu tinha uma característica também que eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que a curiosidade é uma coisa fundamental nesse meio acadêmico. Mas ainda não tinha as ferramentas adequadas para o processo de pesquisa. Quando terminei a universidade, eu já tinha alguma, mas, na verdade, durante o mestrado na UFRJ e o doutorado na Espanha, eu fui fazer um doutorado na Espanha, realmente foi bastante importante. Eu me casei com um peruano que mudou minha trajetória. Eu pensava em Itália ou França, né, pelo tema da inovação, mas terminei na Espanha e foi uma questão muito importante para mim, porque era na região de Andaluzia, que é uma região que é considerada menos desenvolvida que as demais. Ver como essa região, nesses 8 anos que eu estive lá, passou de ser considerada uma região subdesenvolvida para uma região em desenvolvimento, ver como durante 15 ou 20 anos de processo de investimentos sociais, realmente se conseguiu, numa geração, mudar, né, a perspectiva do desenvolvimento de uma região. Eu acho que isso foi super importante para mim e isso continuou na minha trajetória no Peru, vendo o Peru também se desenvolvendo a um ritmo tão forte nos últimos anos. E espero que também a próxima geração tenha essa característica de Andaluzia, dessa mudança. Isso é uma trajetória esperançadora, espero que vocês possam aproveitar. Obrigado. Denis? Bem, bom dia. No meu caso, eu tenho uma pessoa muito inspiradora na família, né, que foi o professor Samuel Benchimol. Acho que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar e talvez alguns de vocês aqui até já ganharam o prêmio. E cresci, tive a oportunidade de conviver com ele até 20 e poucos anos de idade e cresci com histórias de que quando ele era pequeno, tinha um tempo que ele era diretor do banco estadual, era conselheiro de governador, dava aula na UFAM e estava empreendendo ao mesmo tempo. E
e aquilo sempre serviu de inspiração, que olha, dá para você fazer e dá para você ter uma vida interessante sobre vários aspectos. Você não precisa fazer uma coisa só, focar em uma coisa só. E acho que isso tem sido uma grande inspiração na minha carreira. Eu iniciei a carreira trabalhando em banco, em Nova York, depois decidi, não, eu vou voltar para a Amazônia, trabalhar na empresa da família, depois tive uma oportunidade de servir no governo, saindo do governo, tive a oportunidade também de fundar algumas instituições, né? Sou cofundador, está aqui o Virgílio, sou cofundador da Fundação Amazonas Sustentável, do Museu da Amazônia, voltei para as empresas familiares e tenho agido como investidor anjo nesse meio tempo e sempre tentado me espelhar em algumas pessoas, né? Acho que o exemplo do meu avô é um exemplo marcante para mim, mas vou me aproveitar de um outro exemplo que por acaso está aqui no palco também, né? Tenho servido por mais ou menos 10 anos em conselhos com o professor Marcovitch, que tem sido também uma pessoa muito inspiradora, um exemplo de como você deve se comportar e como contribuir a um conselho com ideias mais do que, digamos, com política ou outras frentes. Acho que, pelo menos no meu caso, tentar se espelhar em algumas pessoas que você acha que são modelos tem sido o caminho para mim. Obrigado. Buenos días. Les voy a hablar en español porque mi portugués no es existente prácticamente, pero lo entiendo bastante bien. Cuando, digamos, pensamos un poco en las trayectorias que nos han traído hasta acá, para mí fue un cambio, digamos, de entender que estudiar negocios internacionales no estaba basado necesaria o exclusivamente en temas del sector privado y en el trabajo en el área de comercio exterior. Yo estudié un programa en Colombia que tiene ese nombre y que fue creado hace 25 años con el espíritu de fomentar el comercio exterior en el país. Pero de manera muy afortunada se ha ido expandiendo a otros frentes de trabajo. Cuando yo lo comencé en la universidad, era el único programa internacional prácticamente que existía en el país, pero gracias como a la convicción de otros frentes en los que se podía estudiar lo internacional, fue posible para mí expandirme hacia los temas de gobernanza y los temas de relaciones internacionales, que son los que trabajo hoy por hoy. Y creo que otro factor que ha sido determinante en ese proceso es entender que desde cualquier trabajo que uno esté puede hacer esa contribución de la que estábamos hablando, tener la posibilidad de fortalecer procesos estratégicos y procesos de cambio que adelantan tanto las empresas como las universidades como los gobiernos. Yo he tenido la oportunidad de estar también en todos los sectores, trabajar para una empresa privada, trabajar para el gobierno estatal, para el gobierno nacional en la Cancillería, y creo que siempre he tenido el privilegio de tener un llamado a esas instituciones a participar en procesos de cambio. Y últimamente, en el trabajo en el que estoy actualmente en la Universidad de AFIT, fue una invitación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la Cancillería, a que la universidad se vinculara en procesos que llevaran el tema de la biodiversidad colombiana a ser un asunto de la agenda de política exterior del país. Y de ahí surgió todo el interés y todas las oportunidades para participar en ese proceso a nivel del gobierno y después para ya trabajar en temas de investigación que son importantes para organizaciones internacionales también. Entonces el mensaje es como tener ese compromiso de aprovechar esas oportunidades desde la universidad, que es el caso en el que yo me encuentro, para avanzar procesos de política pública y hacer esa contribución. Excelente. Eu agradeço Marta, Denis e Natália por esse compartilhar. Cada deles nos mostra como essa formação em culturas distintas nos ajuda a construir projeto de vida. Cada deles nos mostra o que os inspirou. E talvez a mensagem, quando o Denis falou do professor Samuel Benchimol, é como subir nos ombros dos grandes homens ou das grandes mulheres
para ver o mundo com os olhos dos que tiveram uma vida significativa. Nós tendemos a ter na mídia mais mitos negativos do que mitos positivos. Portanto, quando nós adotamos um mito positivo, pessoas que conquistaram uma segunda vida na memória coletiva, nós enxergamos o mundo de uma forma muito mais ousada e ambiciosa. Marta, ontem você nos brindou com toda a tua área de pesquisa, que reúne tanto o entendimento das cadeias setoriais, competitividade, mas também gestão de projetos e inovação. Nas cadeias setoriais, existem precondições para uma cadeia setorial ser competitiva em escala nacional e internacional. Quais são essas precondições para que as cadeias setoriais da região norte, da Amazônia, do bioma Amazônia, que reúne vários países, aqui nós temos o Peru, o Brasil e a Colômbia representados, quais são essas precondições para tornar uma cadeia competitiva, uma cadeia setorial mais competitiva? Bom, na experiência de pesquisa que eu venho realizando, nesses ambientes de alta diversidade cultural, ambiental, social, é fundamental o desenvolvimento do mercado de serviço especializado para os processos de inovação. Deixa eu explicar um pouco isso. A gente está muitas vezes acostumado com o extensionismo, mas muito pouco com o mercado de assistências técnicas especializadas. Então, se precisa uma série de competências e capacidades institucionais que têm como, digamos, base um processo de governança que a gente ontem conversou bastante sobre isso. Então, essas competências, elas precisam ser desenvolvidas para poder dirigir esse desenvolvimento da cadeia produtiva para aspectos sustentáveis. Porque quando a gente fala de sustentável, a gente também tem que falar das próximas gerações, né? Quem representa essas próximas gerações? Então, a visão de que um técnico agrário, um agrônomo, ele não só se incorpore para garantir o desenvolvimento econômico de uma cadeia produtiva específica, como o pirarucu, melhorando o alevinho, senão fazendo isso desde uma perspectiva sustentável para garantir que esse recurso se mantenha ao longo do tempo, não só numa geração, senão em várias gerações. Eu acho que o encontro entre a oferta especializada e a demanda especializada, mas esse mercado tem que ser cuidado. Não pode ser um mercado onde venha o governo e, de repente, sem um cofinanciamento, presenteie esse tipo de serviço. Então, o desenvolvimento de um mercado de serviço especializado precisa de mecanismos próprios para poder ter sustentabilidade como mercado. Ainda, Marta, esses serviços especializados vão desde controle de qualidade até certificação, e alguns deles têm sido desenvolvidos pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, o caso da Embrapa, que desenvolve alguns desses processos. Bom, eu conheço mais no Peru, então eu tenho esse tipo de conhecimento. Eu acho que a primeira questão aí é desenvolver... Oi? Agora, melhor, né? Então, a primeira questão é focalizar. Se você dispersar em tudo, você quiser desenvolver tudo, vai ser muito difícil, né? Então, por exemplo, o pirarucu, que eu escutei ontem algumas pessoas falando do desenvolvimento, tem limitações, porque se tem que ter uma capacidade também de gerar mercados e marketing específico para que se tenha uma demanda insatisfeita. Não pode pensar só em desenvolver e ter a técnica de selecionar o alevinho, se o tipo de sexo, porque a alimentação muda.
né? Mas, por exemplo, todo esse mercado acuícola, eu acho que é bastante importante. Outros têm que ver com a castanha, outros têm que ver com o próprio buriti, né? Que também estão sendo utilizados. E tem uma série de produtos da biodiversidade que estão sendo trabalhados em termos de biotecnologias que são muito importantes. O Peru é a origem do milho, é a origem do feijão, é a origem do tomate. Então, você pode plantar tudo isso no mundo, mas tem que voltar depois, quando tem um processo de degeneração genética, para a origem da variedade. Então, por exemplo, no caso da batata, um alimento importante em todo o âmbito internacional, o Peru, junto com os países andinos, também é a fonte de variedade. No Peru, são mais de 3.000 tipos de batatas. No milho, são 350 comercializados. Tem feijão que não precisa ser cozido, é só frito. E você come amendoim com uma quantidade de proteína enorme. Então, tem muitos produtos que estão começando a ser comercializados com uma grande potencialidade, mas precisa de assistência técnica desde a produção, pós-produção, comercialização e ter um observatório permanente. Um caso muito interessante, se me permite, é o da quinoa. A quinoa também tem origem no Peru e na Bolívia. Na verdade, a variedade genética maior é no Peru, mas na Bolívia eles têm um grão maiorzinho e conseguiram um sistema produtivo com escala para poder exportar. Então, eles exportam muito mais quinoa que o Peru. Mas o Peru tem essa origem da variedade genética e tem, principalmente, como os superfood, que agora estão falando, né? A chia, a quinoa, a origem é dali. Mas se você for fazer um boletim de vigilância tecnológica, a quinoa já está sendo produzida em todos os continentes do mundo. O Peru só é responsável por 1% da pesquisa na quinoa e os novos produtos feitos da quinoa, só 3% vem do Peru. Então, a integração, pesquisa, desenvolvimento de produtos, comercialização é fundamental em uma cadeia produtiva e isso requer de pessoas capacitadas e pessoas que tenham são profissionais, ou seja, precisam de uma renda e precisa que essa renda gere rentabilidade em outras cadeias produtivas. Obrigado, Marta. Denis, a tua trajetória inclui várias atividades e uma delas é apoiar jovens empreendedores. Qual tem sido as lições que você retirou dessa tua experiência e o que diferencia o empreendedor urbano do empreendedor rural, do empreendedor ribeirinho? O que você aprendeu dessa extensa atividade tua nessa área e o que você pode compartilhar com os presentes em termos de lições para disseminar essa experiência? Bem, como o professor Marcovitch mencionou, minha primeira impressão é que o empreendedorismo rural é completamente diferente do empreendedorismo urbano. O empreendedorismo urbano tem muito a ver com formação de pessoas, com você ter boas pessoas bem treinadas. O exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo da Finlândia, cuja maior empresa, a Nokia, praticamente foi para o buraco e não fez grande diferença. Eles sofreram um pouco, mas não fez grande diferença no futuro do país. Porque eles tinham pessoas bem treinadas, gente boa, que no lugar de uma empresa formaram milhares delas e provavelmente hoje até tem uma economia mais resiliente e com um futuro mais próspero. Então a nossa formação de pessoal é muito deficiente ainda nessa área, mas é mais
não é mais fácil esse empreendedorismo, mas ele é mais simples. Em geral, o empreendedorismo, por exemplo, ligado a tecnologias de informação e, eu diria, infelizmente, é o único segmento onde eu tenho algum sucesso. Eu faço investimentos como investidor anjo e no empreendedorismo urbano eu consigo apontar para 1, 2 ou 3 casos. Por exemplo, um caso razoavelmente famoso aqui de Manaus chama Ingresse.com, é uma empresa fundada por um manauara de venda de ingressos online. Mas o tema que mais me angustia e no qual eu talvez gasto um pouco mais de tempo é empreendedorismo rural na Amazônia. E aí, o que eu vivo repetindo é que as nossas, a burocracia é excessiva ou as nossas vidas são muito curtas. Eu tenho 40 anos de idade e esses projetos, em geral, para maturar, eles demoram, assim, um projeto de um empreendedor demora 5, 10 anos. Isso aqui quer dizer que talvez eu tenha mais 4 projetos na minha vida, e só, acabou-se. Nossa vida é muito curta para o tempo que demora para empreender na Amazônia. Assim, dentro desse segmento tem alguns exemplos, né, que em geral esbarram em algum momento em licenças e outros problemas. Eu sei que ontem à noite foi mencionado o caso da Agropalma, que mencionou acho que 1000 e tantas leis que eles tiveram que cumprir. Mas a Agropalma, uma empresa grande, bem capitalizada, consegue. Agora imagine um pequeno empreendedor, mesmo com o apoio de um investidor anjo, o dinheiro acaba. E boa parte dos empreendimentos, por exemplo, eu tentei fazer um empreendimento há um tempo atrás de manejo florestal sustentável. E o dinheiro acabou antes que a gente extraísse a primeira árvore. Acabou porque não conseguia tirar licença, porque os processos eram muito burocráticos, sendo que, obviamente, nós estávamos tentando seguir tudo by the book, né? Seguir todas as regras, todas as melhores práticas. Assim, tem alguma coisa de errado com as nossas instituições ou com as nossas regras que, basicamente, acabam empurrando todos os empreendedores. No meu caso, eu interrompi e deixei que o empreendimento fechasse. Mas na maior parte dos casos, onde as pessoas não têm alternativa, elas escolhem fazer ilegalmente. E é difícil de culpá-las, porque existe uma ausência de alternativas na maior parte desses casos. Ainda antes de passar para a Natália, Marta citou a carência de serviços especializados, o que exige conhecimento, que a Embrapa, as universidades têm, mas exige empreendedores que transformam esse conhecimento em serviços confiáveis, entregues em ritmo adequado. Qual é a tua experiência com empreendedores interessados em criar esses serviços especializados? Há essa percepção da importância? Já existem? Há necessidade de oferecer de uma forma mais clara as oportunidades que existem nessa área para atrair empreendedores? Você vive vários setores, o setor de varejo, o setor de energia, você conhece bem a economia da região, como é secretário do Planejamento. Qual é a tua leitura sobre a carência desse serviço e as oportunidades que eles oferecem? Bem, eu acho que você não tem essa cadeia de serviços especializados bem desenvolvida, né? Acho que se você olhar, por exemplo, um segmento que eu tenho aprendido um pouco recentemente, que é a piscicultura, você não tem desde os serviços, digamos, de vacinação adequados, em parte por problemas também de desenvolvimento, de falta de investimento em ciência. Você
tem assim, relativamente poucos serviços agregados que vão desde serviços financeiros, né, porque o problema da piscicultura é um problema que o capital é muito elevado para o investimento inicial e você tem que esperar o peixe crescer. Mas enquanto isso você tem que ficar alimentando de ração, muitas falências são em parte devido a esse tipo de problema. Acho que tem tido alguma, um pouco mais recentemente, alguma abertura de olhos para esse tipo de serviços. Acho que o INPA tem sido talvez um centro que tem olhado com um pouco mais de carinho e conseguido avançar, mas não consigo apontar para casos ainda de sucesso robusto. Quando você fala de serviços especializados, o primeiro que me vem à cabeça, que é um serviço talvez comum demais no Brasil, é o serviço de despachante, né? Para fazer com que as licenças andem, mesmo que legalmente, assim, muitas coisas simplesmente não andam, os prazos são longos demais, e aí o brasileiro desenvolveu a figura do despachante, que muitas vezes é um agente ligado à corrupção, nem sempre, mas em muitos casos é. Foi citado o INPA. Adalberto Luiz Val estará aqui à tarde no tema da sustentabilidade e aí ele poderá nos trazer o que o INPA tem feito no desenvolvimento de tecnologia para serviços especializados. Natália, a tua apresentação de ontem foi sobre o monitoramento de desenvolvimento sustentável através das convenções que o Brasil assinou e que os países amazônicos assinaram, porque tua apresentação também abordou os países amazônicos. Quais são essas precondições de desenvolvimento sustentável que você vê nas convenções e que poderiam ser úteis para os países amazônicos? El proceso de las convenciones ambientales, que viene desde aproximadamente casi 50 años, partió hasta cierto punto de la base que los países industrializados tenían los recursos y las capacidades para implementarlas y los países en desarrollo iban a tener mayores obstáculos en ese proceso y requerían mecanismos de apoyo, ayuda para el desarrollo, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología para alcanzar ese proceso. Sin embargo, al mirar y analizar después de ese proceso de cerca de 5 décadas, cómo se ha avanzado en muchas de esas obligaciones, es claro que el desarrollo no es una precondición. El proceso de implementación de muchos de estos acuerdos está más ligado a al compromiso y a los sistemas de liderazgo y de gobernanza que se establecen tanto a nivel nacional como desde el manejo global de estos acuerdos. Y en ese sentido, digamos que hay un rol importante para muchos de esos procesos de ciencia, tecnología e innovación. El proceso de implementar los acuerdos requiere conocimiento, requiere investigación, requiere recolección de datos, requiere desarrollo de indicadores, que en muchos casos los gobiernos, no porque no tengan las capacidades o porque no tengan los recursos, pero por una multiplicidad de compromisos y una multiplicidad de agendas que en muchos casos no pone el medio ambiente como una prioridad, llama a que muchas de estas organizaciones de la sociedad civil, a que la universidad y a que en muchos casos los emprendedores tomen un rol y un liderazgo más activo y se vinculen con ese proceso. Entonces es importante tener en cuenta y eso, digamos, es uno de los objetivos del proceso de investigación que adelantamos con la medición de los procesos de implementación de los acuerdos, que más y más organizaciones conozcan de estos procesos, que se sepa que la implementación de muchos de estos acuerdos no depende de los gobiernos de turno, sino del avance que se esté haciendo desde los movimientos sociales y desde los actores directamente involucrados con los temas ambientales para avanzar y para tener ese proceso. Y cuando hablamos de toda la relación entre innovación y sostenibilidad y gobernanza, es claro que
que la ciencia y la tecnología van a tener un rol esencial y van a entrar a proveer muchos de los vacíos y de los retos que han afectado este proceso de implementación. Muito obrigado, Natália. Nós vamos para a próxima rodada, mas antes disso, nós vamos abrir para eventuais comentários ou perguntas. A próxima rodada tem a ver com o nível mais macro. Para a Marta, que nós vamos solicitar, dada a experiência dela no Peru e dada a experiência dela, tanto em inovação como também na competitividade, como se melhora um sistema de ciência, tecnologia e inovação? Quais são as ações que deveriam ser tomadas para melhorar um sistema de ciência, tecnologia e inovação no bioma Amazônia? Nós estamos falando desse bioma. Denis Villeneuve tem vocalizado a necessidade de um novo modelo. Quem faz um Google sobre as apresentações do Denis vai encontrar essa necessidade de um novo modelo para a região. Quais são os fundamentos desse novo modelo que nós vamos perguntar e como esse novo modelo pode ajudar a dissolver alguns dos gargalos? Finalmente, para a Natália, o que nós vamos perguntar tem a ver com a área de pesquisa dela, que é o tema do monitoramento das convenções, porque apesar dos candidatos à presidência dos países que integram o bioma não colocarem a questão ambiental e a questão do desenvolvimento sustentável na pauta, o nosso presidente do Brasil, por exemplo, independentemente de quem for eleito, a partir de 1º de janeiro, ele deve, ou ela, deve cumprir as obrigações celebradas pelo Brasil. O Brasil não é uma das maiores potências do mundo, portanto, nós não podemos nos dar ao luxo de denunciar convenções, nós temos que cumpri-las para continuar integrados na comunidade internacional e para poder ter acesso. Então, o que nós vamos perguntar para a Natália é, pegando 2 exemplos, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima, como criar as competências necessárias para que os países do bioma, especialmente no caso do Brasil, que você conhece menos, mas você conhece bem a Colômbia, cumprirem suas obrigações celebradas nessas convenções. E apesar das ODS não ser uma convenção, as ODS 2030 é um agreement entre os países, como fazer com que países do bioma possam melhor monitorar o cumprimento das metas das ODS 2030. Penso que isso pode nos ajudar a avançar na questão mais macro. Mas antes de formular essas 3 perguntas, eu queria saber se há algum comentário, alguma pergunta. Número 1. Seria possível passar o microfone, por favor? Olá, bom dia a todos. Dá para escutar? Estão escutando bem? Meu nome é Pedro, sou acadêmico da UFAM, pesquisador, empreendedor também, assim como boa parte dos senhores. Algumas coisas me inquietam, outras coisas me orgulham, outras coisas me deixam um pouco ressabiado em relação à fala dos ilustríssimos senhores. Primeiro, é um prazer poder ter numa mesma mesa pessoas de visões tão diferentes, que eu acho que é isso que é necessário para a gente poder elevar o nosso debate aqui. A primeira delas vocês têm uma formação multi, vocês têm uma atuação multi. E aí, quando a gente vem falar de Amazônia, a gente vem falar de especialização. Quando a gente vem implementar um projeto de geração de renda ou de empreendedorismo para a Amazônia, a gente fala em especialização. A gente fala em pirarucu. Então, desenvolver a cadeia do pirarucu. E a gente esquece de algo que é fundamental dentro da Amazônia, que é a pluriatividade ou a polivalência dos povos que aqui vivem. Dentro de um congresso que prega inovação, sustentabilidade e governança, será que, na verdade, nós, quanto empreendedores, quanto pesquisadores, quanto academia, quanto professores, talvez não devêssemos valorizar um pouco mais uma inversão de valores, não uma
réplica de modelos, né, especializados para cá. Por que eu digo isso? Porque até agora eu não ouvi em nenhuma das partes que eu participei até agora a defesa pelo território, né? Então, o que é tradição? A gente fala muito dessa inovação tecnológica, mas a gente não pensa que a tradição ela não é um conceito congelado do passado e ela é algo atualíssimo, ela é algo que reflete o presente. Se a gente tem 11 mil anos a 13 mil anos de manejo do homem na Amazônia e a gente talvez tenha o bioma mais conservado, será que não está aqui a tecnologia? E talvez ter esse diálogo um pouco mais próximo com os territórios e voltar nossas áreas para a defesa desses territórios e para a visibilidade desses povos que desenvolvem já essas tecnologias ditas tradicionais, para a gente poder estar também exportando essa tecnologia. Será que esse não pode ser um caminho? Se puder nos lembrar o teu nome? Pedro. Se eu entendi bem a tua pergunta, eu vou passar a palavra aos nossos panelistas. A tua pergunta é a questão da valorização do conhecimento local, das tecnologias locais, das tradições locais e as pluritecnologias que nós temos na região. Quer dizer, o que podemos aprender e cultivar do conhecimento e da sabedoria local. Marta? Eu gosto muito desse tema, mas tem dois lados. Um lado de conhecer esse conhecimento, conhecer o conhecimento tradicional, que significa isso, registrar, sistematizar, ver, por exemplo, indicadores biológicos, a presença do sapo quando vai mudar de clima, o comportamento da lua ou do sol, como está. Então, tem essa parte de sistematizar o que existe, que é importante. Tem outra parte que é pensar que esse conhecimento tradicional é um conhecimento certeiro 100% sempre. Eu acho que, em primeiro lugar, as pesquisas, a ciência e tecnologia, esse tipo de conhecimento tradicional é muito importante para trabalhar como hipóteses para as pesquisas, de tal forma que esse conhecimento tradicional se torne conhecimento para gerar valor real. Então, precisa ser validado com método científico, sim. Uma outra perspectiva, que é menos simpática, é pensar que esse conhecimento tradicional mantém o bosque intacto, sem depredação, sem extinção de espécie. Na verdade, não é assim. A história do homem não é assim, verdade? A gente tem agora o Harari para contar para a gente a história do Sapiens, para a gente saber o que a gente fez com esse planeta durante milênios. E não é diferente da história atual, não. Entre o que se cultiva numa determinada área, um pequeno desmatamento, vai para outro pequeno desmatamento, etc. Esse conhecimento tradicional não é um conhecimento, em geral, que é inofensivo para a natureza. Então, tem que ter um limite entre digamos, as sistematizações que se vem fazendo do conhecimento tradicional para entrar como hipóteses dentro do conhecimento científico que possa gerar valor e realmente a visão concreta de como esses povos se relacionam com o bosque. É um pouco polêmico o tema, mas eu acho que é importante falar. Você quer fazer algum comentário? Você quer fazer? 2 comentários breves e depois queria saber se tem mais alguma pergunta. 1 e 2, tudo bem. Mas deixa 2 comentários breves. Primeiro, me lembro das pesquisas do professor Aziz Avissaber, quando ele falava da teoria dos refúgios. E o que o Aziz dizia é que na natureza existem lugares que acabam preservando a natureza como ela esteve há milhões de anos. E nós precisamos preservar essas áreas para poder entender melhor a origem do nosso planeta
e entender melhor a origem da fauna e da flora. Eu penso que com relação às tradições locais, é preciso ter um enorme cuidado no sentido de preservar essas tradições, porque nós nunca sabemos quando elas serão necessárias. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que na tua pergunta dava a entender que era preciso viver unicamente essa realidade, e se não foi essa a tua intenção, eu peço desculpas. É preciso viver essa realidade para poder valorizar essa realidade. Quando eu lembro o Museu Gellde, o fundador do Museu Gellde é um suíço que veio para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro e veio para o Pará, a convite do imperador. Eu dou esse exemplo porque às vezes quem vem de outra cultura reconhece melhor as tradições locais de quem vive na mesma cultura a vida inteira. A necessidade de conhecer a diversidade é que valoriza as tradições. Então, quando no início da tua observação você disse, nós que temos formações em outros países, etc., para outros que estão aqui presentes e para os jovens que têm a opção, e a tua juventude também, conhecer outras culturas não impede, pelo contrário, pode ser mais útil para valorizar as tradições e os conhecimentos locais. E o Gellde foi o melhor exemplo disso. Isso responde à tua pergunta, mais ou menos. Tudo bem. Nós temos uma e duas perguntas. Bom dia, meu nome é Cristiano, sou professor da Universidade Federal do Pará, sou do Sul e estou no Pará agora, então é um prazer estar aqui nesses debates. A minha pergunta ou comentário, enfim, vai um pouco na fala da professora Marta e depois talvez com um comentário também do Denis. A professora Marta comentou alguma coisa sobre cadeia setorial, né, e georreferenciamento, e aí eu queria pedir, dentro até mesmo da sua formação que foi na Espanha, né? Tiveste teu doutoramento na Espanha, e meu doutoramento foi feito em Portugal, e lá existe um georreferenciamento de regiões para gerar valor agregado ao produto que é produzido no local, né? E isso traz um desenvolvimento, porque quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que o Denis, não sei, talvez possa concordar isso comigo, tem uma palavrinha que a gente acaba esquecendo, que é o valor agregado, né? Ou seja, o sustentável também tem que gerar valor agregado, também tem que gerar dinheiro, ele tem que ser sustentável economicamente também, né? Então, minha pergunta, meu comentário seria como desenvolver um processo de georreferenciamento aqui no Brasil que pudesse valorizar as potencialidades locais, né? Hoje em dia, quando a gente fala de vinho, né, todo mundo se remete àquele lado do sul, lá da Serra Gaúcha, que é fantástico, né? E o resto? E as outras regiões, né? Nós temos um tesouro na mão que é muito valorizado pelo mundo inteiro, que é a região amazônica. Mas eu acho que a Amazônia é tão grande que tem muitos donos e nós não assumimos esse papel de, não, nós somos os donos disso e aqui é produzido na região de Manaus o melhor pirarucu e aqui você vai comer o melhor pirarucu do mundo e o mundo vai ter que vir aqui comprar esse pirarucu. Ao contrário que, se alguém quiser comer o melhor açaí do mundo, terá que ir no Pará ou, enfim, descobrir as potencialidades locais para que possa gerar valor agregado nas cadeias. Nesse momento, aí sim eu acredito que o impacto ambiental do extrativismo, de qualquer ação necessária, né, para desenvolver esses produtos, ele se dá de forma menor, porque um pequeno espaço eu vou estar gerando maior valor agregado. É melhor fazer as perguntas juntos e aí nós três respondemos. Bom dia a todos, me chamo Stanley Braga, sou empresário, estou aqui também representando o Comitê Cidadão.
Parabenizo a todos pela iniciativa do fórum. E fórum como esses aqui são sementes que ajudam a mudar a nossa realidade. Eu pergunto a vocês, e eu sei do trabalho árduo que o Denis tem para tentar mudar essa realidade, trabalho de cidadania, de empresário, mas como cidadão também. Não está faltando nós promovermos a ambiência do empreendedorismo e da pesquisa desde a base da educação. Eu vi uma entrevista de um CEO de uma mineradora australiana que ele fala o seguinte: porque a Austrália tem um setor de mineração forte, o aluno da base, do primário, ele sabe diferenciar um granito do mármore, isso já na escola. Então, ações como essa aqui deste fórum, louvável, o que me penaliza é que muitos representantes da sociedade deveriam estar aqui. Muitos, porque as ações são desconexas. E aí, como é que nós vamos promover essa ambiência sem a conexão, sem a unidade? Não é a união, é a unidade de pensamentos, de propostas, de ações, porque eu acho que é muita energia gasta porque não se interligam. E eu acho assim que quem seria o ator, seria a academia a promover um núcleo de pensadores no processo, de começar a trabalhar a base, promoção da ambiência, a inclusão dos atores da transformação no ecossistema. Essa é a minha pergunta. E muito obrigado. Deus abençoe a todos. Bom, tem uma porção de perguntas super interessante e faz parte das minhas pesquisas. Vou começar sobre o tema do georreferenciamento, sobre a focalização das cadeias produtivas. Na verdade, eu tenho um modelo muito interessante de desenvolvimento de sistemas de ciência, tecnologia e inovação na Europa, que se chama RIS3, RIS3. Se você quiser maior detalhe, só googleia e você vai ver. Esse sistema, o que faz? Primeiro, aí também respondendo a segunda pergunta. Primeiro, se faz a identificação dos atores. Se prioriza quem são os atores para priorizar esse processo. Então, se define quais são as cadeias produtivas priorizadas. A segunda etapa ainda é de identificação. Dentro dessas cadeias produtivas priorizadas, quais são os atores em cada um dos elos do processo. Então, quando você identifica o ator, você caracteriza quais são os seus interesses e passa a desenvolver estratégias para tipos de consulta. Consulta multiator, multinível, né, dentro dessa cadeia produtiva. Só quando você já conhece, tem um mecanismo de concertação, você tem as pessoas desenvolvidas para ter realmente objetivos comuns. Então, os objetivos comuns, sim, sem dúvida, é gerar valor agregado. A cadeia produtiva é a forma de pensar em como se está gerando valor em cada um desses elos. Mas é muito importante que se direcione isso não só para pensar na rentabilidade econômica, senão também ver como existem propostas de valor, ou pelo menos aspectos, para ter também a visão da rentabilidade social e a rentabilidade ambiental para colocar nessa equação. Então, sim, sem dúvida, sem uma perna não se pode promover o desenvolvimento sustentável, não só com desenvolvimento econômico, mas sem o desenvolvimento econômico também não serve, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E indo já para a questão da realidade complexa, assim, academicamente, vou falar em termos acadêmicos, né? Porque nesse momento eu estou representando a academia aqui também. Então, a realidade complexa, ela tem que ser trabalhada desde uma perspectiva interdisciplinar, com muitos profissionais
profissionais da academia, profissionais practitioners, que possam dar uma visão geral desse processo. Mas na cadeia produtiva, uma das coisas que eu venho aprendendo ao gerenciar projetos interdisciplinar é que também tem que, desde um elo para o outro, ao gerar valor, você precisa de uma visão transdisciplinar, você precisa colocar uma linguagem, desde um arranjo de linguagem para outros tipos de linguagem, para poder um entender o outro. Porque, academicamente, a gente se separou, mas aí tem que gerar esses mecanismos de comunicação, né? Dou um exemplo muito concreto da produção de um aplicativo para melhorar a ensinança, o que é educação de matemática para a primária. Então, a gente partiu do diagnóstico que era descontextualizada. Os meninos não viam ali uma maçã, nunca tinham visto uma maçã, nunca tinha um buriti no meio da educação. É na selva peruana. Então, a gente foi lá, viu a paisagem, colocou a paisagem no aplicativo, colocou a flora e a fauna específica da selva, e os meninos adoraram. Não era a única estratégia pedagógica, mas eles se sentiram que foi revalorizada a identidade cultural e ambiental. E eles começaram a contar, fazer inventário de quais eram as espécies que tinha. Vem, professora, por que não coloca também essa espécie? E começaram a ter uma relação de orgulho com o meio ambiente, que é diferente. Então, acho que uma realidade complexa, um projeto interdisciplinar, com linguagem transdisciplinar, eu acho que pode valorizar muito o processo. Bem, no tema específico, talvez, de cadeias produtivas ligadas a referenciamento e procurar vocação local de um lugar, eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, por exemplo, uma instituição que tem feito um belo trabalho nessa frente é a Fundação Amazonas Sustentável, né? O Virgílio está em algum lugar por aí, não sei onde. Não? Ele estava. A Fundação Amazonas Sustentável tentou exatamente, acho que o caso do Pirarucu é um caso emblemático, que ela trabalha especificamente nesse caso, lagos no Rio Juruá, Imamirauá, Tefé, e tem conseguido elevar um pouco, digamos, o nível de renda dessas comunidades, baseados em focar em vocações. Em outros lugares é com castanha, em outros lugares é com piscicultura e assim por diante. Mas eu confesso que esse não tem sido, por exemplo, meu foco nessa frente. Meu foco em busca de um grau de produtividade maior na economia, e eu acho que isso se reflete um pouco no meu portfólio de assim, empreendedores de sucesso. Os casos de empreendedorismo de sucesso que eu tive foram, na verdade, o inverso. Foi mais ou menos assim: eu encontrei uma pessoa que me parecia muito talentosa e que tinha um drive muito forte, assim, muita vontade de transformar a realidade, de ter sucesso próprio, mas não, em geral, não só para si próprio, em geral, transformar a realidade da sociedade. E muitas vezes essas pessoas nem tinham ainda projeto de como empreender, mas em geral eu dizia para elas: olha, quando você for empreender, não importa no que quer que seja, eu vou ser investidor. E esses casos têm sido de maior sucesso do que o inverso. O inverso é, por exemplo, eu tenho uma pequena obsessão para que o manejo florestal tenha sucesso na Amazônia. Ele me parece assim, uma vocação meio óbvia para quase que a região toda, mas nós não temos bons casos, bons empresários, boas empresas, um número grande. Tem um gato pingado aqui ou ali. E quando eu comecei pelo tema e depois fui caçar quem eram os empreendedores que já estavam lá, isso em praticamente nenhum caso eu tive sucesso. Mas quando eu encontrei pessoas que tinham uma vontade muito grande, elas eventualmente encontraram formas de empreender.
Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, alguns de vocês talvez conheçam o Impact Hub aqui em Manaus. É um espaço de empreendedorismo, de coworking. Isso aqui é um caso de 2 jovens empreendedores. Eu conheci eles antes, inclusive antes deles sonharem em fazer o Impact Hub. E disse para eles: olha, quando vocês forem empreender, eu quero ajudar vocês, porque vocês vão ter sucesso. E estava meio óbvio, pela vontade que eles tinham, que eles teriam sucesso transformador. Mesma coisa, por exemplo, uma pequena iniciativa que agora está crescendo, tinha uma local hostel, um albergue no centro da cidade de Manaus, que agora está expandindo para Presidente Figueiredo. Nós vamos abrir em breve. Olha, já um aviso, quem for visitar Presidente Figueiredo, a partir de novembro, vai ter um albergue bom lá, agradável e barato. Então, eu tendo a buscar o empreendedor mais do que a cadeia, e ele vai encontrar o caminho. Eu acho que sempre quando a gente se baseia um pouco... Eu tive a oportunidade de servir por 4 anos no governo. Quando o governo tenta escolher, olha, aqui é essa aqui a vocação, ele não é muito bom disso. Ele não acerta direito. E o que acerta é alguém estar lá no chão, tentando, e uma hora ele funciona e ele encontra a viabilidade de um negócio, e ali é que o negócio tem que crescer. Acho que a gente tem tido poucos casos assim na Amazônia, mas assim, aponto, por exemplo, o estado de Rondônia, que do ponto de vista ambiental não é um bom case, mas o estado de Rondônia ele foi ocupado meio na marra. Largaram um monte de gente na beira da estrada, e hoje boa parte daqueles sem terra, paranaenses, catarinas e o que quer que seja, que vieram na bolé de um caminhão e foram largados na beira da estrada, hoje eles são empreendedores milionários, né? O hectare da terra em Rondônia, em alguns lugares, está chegando perto de R$30 mil. Então, naquela época era comum você dar, por exemplo, 500 hectares de terra para quem vinha na boleia do caminhão. 500 hectares de terra, esse cara tem R$1,5 milhão hoje, transformado por ele próprio. E qual é a vocação lá? Em geral, os empreendedores estão encontrando a vocação. Em um momento era café, agora já é soja, e teve outros momentos que foram outros produtos, teve pecuária e outras frentes. Então, meu foco, e eu acho que assim, o foco no empreendedor e fazer com que ele tenha sucesso, do meu ponto de vista, com o meu tempo, é mais produtivo. Bem, nós devemos agora seguir para a última rodada de intervenções. Eu penso que no caso de temas mobilizadores, o modelo da coalizão Clima, Agricultura, Floresta merece ser observado, porque é uma forma de trazer os atores da sociedade. Quando o governo não é capaz de resolver um problema, os atores da sociedade civil, incluindo representando o governo, podem se mobilizar, e essa coalizão, cujo descritivo foi distribuído na pasta do Congresso, mostra bem uma ação da sociedade civil para resolver problemas. Outro caso é o Todos pela Educação. O Todos pela Educação é uma iniciativa também da sociedade civil para melhorar a educação no Brasil. E o Todos pela Educação monitora a qualidade da educação por município brasileiro e dá um feedback ao secretário de Educação sobre o que está indo melhor e o que está indo pior. São exemplos de articulações da sociedade civil para enfrentar problemas no Brasil. Um outro exemplo é a área de saneamento, onde você tem também uma mobilização de monitoramento por municípios. Infelizmente, os piores municípios em termos de saneamento estão na região norte. Os melhores estão numa área industrial, o caso do município de Franca, que era um município de baixíssima qualidade por causa da indústria de calçados, e foi uma mobilização da sociedade civil que colocou o município de Franca o melhor município em termos de saneamento. Veja como um dos piores se tornou o melhor. Não foi uma ação de governo, foi uma ação de sociedade civil, incluindo a ação de governo. São exemplos que vão na linha das tuas preocupações. Vamos agora inverter. Quem vai falar primeiro do novo modelo é o Denis, depois disso a Marta e finalizamos com a Natália.
O que é o novo modelo deles? Bem, eu normalmente começo pela necessidade de mudança de modelo, né? Eu acho que é importante na Amazônia, principalmente no Amazonas, reconhecer o quanto estão exauridos os nossos modelos de desenvolvimento. Isso aqui vai ser, obviamente, um resumo muito simplificado do que é a Amazônia, mas, pelo menos na minha visão, nós temos 3 atividades na Amazônia. Nós temos a Zona Franca de Manaus, um polo industrial focado, né, em montagem de relativamente baixo valor agregado, mas altos volumes. Você tem a mineração no Pará e você tem um monte de pecuária ou microagricultura de baixa produtividade no restante da região. É óbvio que tem muitas iniciativas valorosas em diversas frentes, mas nada em escala regional. E esses 3 modelos, eles são modelos importantes, mas eles não vão levar a uma prosperidade futura. Pegando o caso do Amazonas em particular, eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás, não há nenhum caso de uma cidade industrial que tenha passado bem pelo processo de desenvolvimento de um país. Se você pegar a Inglaterra, as grandes cidades industriais inglesas, Manchester, Glasgow, elas passaram por depressões imensas, até depois se soerguer agora como cidades mais voltadas a serviços. Nos Estados Unidos você tem o Rust Belt, Cleveland, Detroit, as cidades eminentemente industriais colapsaram antes de se reinventar. E Manaus, infelizmente, tem essa vocação. Então, é necessário, acho que, ter esse senso de urgência de um outro modelo. Qual é o modelo? Acho que existem traços desse modelo em alguns segmentos da economia, principalmente a utilização de recursos naturais. Então, por exemplo, o manejo florestal sustentável, ele tem o potencial. Os números seriam grandes o suficiente para que nós tivéssemos um nível de ocupação na região, de produtividade, de PIB, para, digamos, levar a Amazônia a um nível de renda, vou chamar assim, uma classe média mundial. Piscicultura é um segmento que também tem esse potencial. Existem outros, existem diversas frentes. Eu fico um pouco angustiado quando a gente fala, olha, não, vamos fazer assim, produtos do extrativismo. O extrativismo vai um pouco mais tradicional, castanho, coisa assim. São todas iniciativas valorosas, mas nenhuma com um potencial de PIB grande o suficiente. Mesmo o turismo é importante, tem um potencial, né, através lá do albergue. Eu sou investidor nesse segmento, mas eu vejo muitos casos de pessoas dizendo, olha, vamos transformar a floresta em um parque para visitação. Ok, nós devemos ter áreas da floresta de parque de visitação, mas não, deixar todo mundo aqui, como assim, aprisionar os amazonenses como em um zoológico para os estrangeiros nos verem, não me parece uma solução razoável, nem a nossa humanidade, né? Então, acho que nós precisamos encontrar esses modelos. Esses são 2 exemplos. Por exemplo, a piscicultura, gosto de falar assim, fazer aqui a conta rápida. 1 hectare de piscicultura, usando boa tecnologia, em grande parte desenvolvida no INPA, você consegue uma produtividade de 10 toneladas por ano. 10 toneladas por ano é mais ou menos aí uma renda de R$50 mil. Vamos fazer essa conta. A Amazonas tem 150 milhões de hectares. Aproximadamente 3 milhões de hectares desmatados. Se você pegar esses 50 mil, óbvio que isso não é possível, se você pegar esses R$50 mil por hectare e aplicar aos 3 milhões de hectares já desmatados, é uma economia de mais ou menos 3, 4 vezes o tamanho da Zona Franca. Que não pegue os 3 milhões, que pegue 10% disso, já é uma economia extraordinariamente robusta em um segmento só, e só usando áreas já desmatadas. Obviamente, sim, isso aqui é uma simplificação, mas só para que seja possível vislumbrar
uma alternativa. Em todos os segmentos é possível fazer essa conta. Acho que o manejo florestal tem potencial semelhante. Outros segmentos têm potencial menor, às vezes até por limitação do tamanho do mercado. Ora, quando me falam de castanha é ótimo, é muito importante, mas, se você tentar basear a economia da Amazônia em castanha, você vai ter que fazer X% da população mundial tomar castanha de café da manhã todos os dias. Ok, isso aqui não vai acontecer. Algumas coisas simplesmente não são possíveis. Outras, acho que são viáveis. Bom, em primeiro lugar, aí no manejo florestal comunitário, onde é que está o empreendedor? Tem outra figura, verdade? Tem a liderança no processo, tem que ter o contato com a academia, com o INPA, que você comentou. Eu acho que a figura do empreendedor tem lugar dentro de determinados âmbitos setoriais, mas tem outros para visualizar as cadeias produtivas desde uma perspectiva sustentável. O manejo florestal comunitário é uma delas que me parece muito importante, que depende da liderança da comunidade e do vínculo entre essa liderança. E aí as ONGs têm um papel fundamental, porque conseguem conectar possibilidades com o mercado internacional certificado, né? A gente falou de certificação. Você precisa de uma série de agentes no entorno dessa cadeia produtiva, desde o conhecimento dos planos de manejo, isso é netamente ciência e tecnologia também, até o aproveitamento, que é um tema vinculado ao processo de inovação, a conexão com os serviços básicos, e aí realmente o papel das organizações da sociedade civil passa a ser fundamental. Mas, indo diretamente ao ponto, né? Qual é esse novo modelo? Esse novo modelo é multiator, multinível, muito diversificado. Cada cadeia produtiva, você tem que ter um arranjo local. Mas tem algumas coisas que são comuns. O que é comum? A necessidade de coordenação e de articulação. Então, a gente tem que começar a medir a articulação dos atores. A gente tem que começar a ver com quais atores a gente deve se juntar que tem maior grau de intermediação frente a esses outros atores. Então, a visão do particular tem que vir junto com a visão da conexão entre aqueles atores que têm que estar articulado para que a biodiversidade possa ter a biotecnologia apropriada de tal forma que se possa gerar o biocomércio e, portanto, desenvolver economias verdes que levem uma perspectiva circular, né, dentro dela, uma perspectiva de aproveitamento sustentável, mas tendo uma visão global desse processo. Eu acho que o novo modelo tem que ter dentro do foco principal a articulação dos atores em torno do processo de concertação que gerem compromisso. E esses atores têm que representar não só seus interesses, senão tem que ter alguém daí que represente o interesse das gerações futuras. Porque aonde está essa pessoa que representa as gerações futuras? Cada um representa seu interesse. E as gerações futuras, quem representa? Antes de passar para a Natália, para a última intervenção, eu penso que o que nós acabamos de ouvir convoca universidades e institutos de pesquisa. O que ouvimos do novo modelo de Denis Minev são setores potenciais que podem ser eixos de crescimento. Ele mencionou o manejo florestal e a piscicultura. O que nós ouvimos de Marta é a necessidade de articulação. A pergunta que devemos nos fazer é quais são os espaços de articulação das cadeias setoriais. Hoje, nós estamos vivendo num mundo e num Brasil polarizado. As pessoas mais se distanciam do que se aproximam, por questões ou ideológicas ou econômicas.
A questão é saber quais são os espaços onde essas articulações vão se dar. E aí eu vejo uma grande oportunidade para as universidades e os institutos de pesquisa. Essas são instituições que têm a capacidade de mobilizar. O caso da coalizão, que nós sempre citamos, é uma articulação de atores. É a universidade que conhece cadeias setoriais, ou instituto de pesquisa que conhecem, podem se tornar plataformas neutras, entre aspas, porque eles são espaços onde todos se dispõem a ir sem um pé atrás e organizar discussões em torno de agendas prioritárias. Vejo oportunidades que decorrem dessas duas manifestações e talvez é a única forma de criar um novo modelo. É através da conexão de atores em torno de cadeias setoriais de alta potencialidade em termos de geração de emprego e de renda. Nós vamos ouvir agora a Natália, e com isso nós encerramos a nossa mesa, sobre como as novas tecnologias nos permitem cumprir obrigações que assumimos em convenções. E aí nós temos o caso da biodiversidade e a Convenção do Clima como dois exemplos. Em seguida, nós vamos ainda dar a palavra aos integrantes da mesa para uma palavra final e aí encerramos. En el proceso de las obligaciones internacionales, la tecnología juega un papel fundamental. Obligaciones que parecieran, cuando son adquiridas, tan sencillas como la recolección de datos, la entrega de reportes y el mismo monitoreo de muchos de los problemas ambientales, tienen detrás un reto tecnológico que es muy claro y que necesita el desarrollo de aplicaciones, necesita el desarrollo de software, necesita el desarrollo de mecanismos que faciliten los procesos detrás de las obligaciones internacionales. Y adicionalmente existen todavía muchos países en los cuales las limitaciones para el manejo tecnológico de muchos problemas ambientales son claras. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del comercio de flora y fauna y de especies en vía de extinción, las obligaciones internacionales requieren que los puestos de frontera tengan esquemas de sistemas de información para autorizar la salida o entrada al país de ciertas especies o de ciertos productos basados, por ejemplo, en la biodiversidad. Y hay puestos de frontera que por la capacidad de los países, por su ubicación geográfica y por muchas de sus características, no tienen acceso a esos sistemas de información. Entonces es claro que la tecnología tiene un rol directo en la implementación de muchas de esas obligaciones y llama a tener el desarrollo de esquemas de información, de recolección de datos que van a ser esenciales para muchos de estos procesos. Parte de las discusiones alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible que mencionábamos ahora era justamente eso, cómo se iba a dar los procesos de recolección de datos. Cuando se establecieron los indicadores y se establecieron las metas, una parte central del debate estuvo basado en el hecho de que los países ni siquiera tenían una línea de base para medir, porque no habían desarrollado ese indicador, porque no lo tienen dentro de sus sistemas estadísticos a nivel nacional. Entonces es importante que muchos de estos procesos cuenten con la tecnología. La carga que para los países representa recoger estos datos y reportar la información es completamente diferente si lo tienen que hacer sobre el papel, digamos en un sistema no digitalizado, que si pueden entregar sus reportes de manera digital a través del uso de las redes, con sistemas online donde puedan recoger la información, acumularla y agruparla. Muchos de estos datos vienen de los municipios, vienen de los estados o los departamentos, entonces se requiere la creación de esos mecanismos para fortalecer ese proceso. Nós vamos daqui a pouco agradecer os três expositores com as palmas que eles merecem, mas antes disso nós precisamos lembrar algumas ideias fortes que surgiram durante a nossa discussão. Os serviços especializados que a região carece.
a importância da figura do empreendedor, que é tão importante ou mais importante do que a ideia ou o projeto que ele vai implementar. A necessidade de ter uma visão das cadeias que têm uma elevada potencialidade, mas elas precisam de articulações e precisam de métricas. O cálculo que foi feito por hectare ou por metro quadrado, a estimativa de faturamento de receita e, a partir daí, as métricas de acompanhamento que foram também levantadas. Eu penso que nós tivemos uma mesa que, ao mesmo tempo, trouxe ideias, mas também a praticidade e o pragmatismo da implementação. Eu queria saber se algum integrante da mesa quer fazer algum comentário antes de nós encerrarmos. Marta, algum comentário? Não? Você quer fazer um comentário? É o desafio, né, de todos os nossos países, não só de articular localmente, regionalmente, senão entre os países. E aí a importância dos acordos internacionais, que podem ser um mecanismo para aproveitar para que isso se dê, né? Eu acho que a gente tem que ter plataformas para trocar as experiências, né? As experiências do Peru, que são exitosas, ou as lições aprendidas não vão por aqui. Eu acho que intercambiar experiências é a lição mais importante. Eu gostaria só de finalizar com alguns dados da minha experiência no governo. Esse tema do manejo florestal me persegue já há muitos anos. Na época que eu estava no governo, 2007 a 2010, uma das linhas mestras que nós tentamos empurrar foi o manejo florestal sustentável ligado a comunidades, em muitos casos. Foram feitos 2.000 projetos de manejo dentro do estado do Amazonas somente. Projeto de manejo comunitário, em geral, é um projeto de 500 hectares ou coisa assim. E isso de 2007 a 2010. Depois, alguns anos depois, eu trabalhei um pouco com o IDESAN, que é um instituto local, e eu fiz para eles a seguinte pergunta: quantos desses ainda estão funcionando? Dos 2.000 que tinham sido estabelecidos bonitinho, com licença, com tudo, você tinha menos de 50 funcionando. Aí a pergunta, por quê? Por que essa destruição imensa e na prática, assim, desperdício de dinheiro público que foi gasto para estabelecer aqueles programas e eles pararam de funcionar? Basicamente pela burocracia. Esses projetos eles não conseguiram se manter em dia com as instituições, que são inúmeras, que vão desde as prefeituras locais, que vai a Secretaria de Fazenda, você precisa ter uma licença para vender a madeira, você precisa ter uma inscrição estadual, um Instituto de Proteção Ambiental que precisa vistoriar, nunca ia lá vistoriar. Então, basicamente, boa parte deles estavam funcionando, mas não regularmente. Então, tudo, digamos, submergiu para uma economia meio que não existente ou informal na Amazônia. E esse me parece o destino que nós temos arremessado o interior da Amazônia repetidas vezes. Em algum momento a gente precisa repensar esses modelos, esses tipos de instituição que não permitem. Minha esperança naquele caso é que eu tinha 2.000 projetos, dali surgiriam alguns empreendedores que talvez se tornassem grandes empreendedores do manejo florestal do Estado. Eu suspeito, aquele levantamento que eu fiz foi em 2012, é bem provável que daqueles 40, não sei se na palma da minha mão ainda tem o número de projetos funcionando hoje. E isso deveria ser um escândalo, digamos, de proporções de Lava Jato, mas me parece um escândalo em câmera lenta, que aí não gera o grau de insatisfação que deveria. Então, acho que quando a gente precisa repensar modelos, podemos repensar manejo florestal, piscicultura, o que quer que seja, mas todos eles esbarram no mesmo problema das amarras que nós criamos para nós mesmos.
Pensando desde lo global y tratando de aplicar esto un poco a la situación regional y al tema del emprendimiento, surge el mensaje que muchas organizaciones internacionales están tratando de promover en la relación entre ciencia y política. Y cuando hablamos de la relación entre ciencia y política, tenemos que entender que no es la ciencia de laboratorio y la política de gobierno, es un compromiso que desde muchas organizaciones que están dedicadas a la generación de conocimiento y al trabajo en mecanismos de solución de problemas que son de todos y que no son exclusivos de los actores estatales, es posible entregar información y generar oportunidades y generar opciones de acción y de toma de decisiones para las empresas y para los funcionarios públicos o los gobiernos que se encargan de esos procesos. Entonces, digamos que hay un rol claro de la ciencia y una oportunidad para emprendedores y para muchos de esos actores del sector productivo para proveer los mecanismos para que quienes toman las decisiones tengan la evidencia para hacerlo. Y ahí, digamos, es claro el rol que tiene la universidad, que es el actor que yo represento, pero también muchas de las organizaciones que se dedican a proveer información y a entender un poco las realidades nacionales y locales. Antes de nós encerrarmos, essas 3 considerações finais lembram 2 palavras: relevância e impacto. Eu me dirijo agora aos mestrando, doutorando e seus orientadores. E aqueles que vão apresentar papers a partir daqui a pouco, a partir das 11 horas. Na hora de escolher um tema para dedicar 1, 2 ou 3 anos da sua vida, a relevância e o impacto merecem a mesma consideração que o rigor metodológico. O que nós tivemos aqui é um cardápio de temas urgentes, relevantes, que gerariam impacto. Lembrem desse cardápio, lembrem dessa agenda na hora da decisão com seus orientadores, porque aí é possível fazer a diferença. Eu peço uma salva de palmas aos expositores. Senhoras e senhores, encerrado o painel 1 com o tema Ciência, Tecnologia e Inovação, agradecemos a presença de todos os painelistas aqui presentes. Uma salva de palmas de novo, por favor.